Nos últimos tempos, foram lançados tantos modelos de linguagem, tantas inteligências artificiais, que primeiro, eu não decorei o nome de nenhuma, e segundo, eu me perdi no que cada uma faz de diferente sobre a outra. Mas essa última me chamou a atenção, a começar pelo nome, que daqui a pouco você vai falar, porque eu não consigo falar esse nome não. Mas sobretudo por uma característica dela que parece raciocínio humano, eu fiquei enciumado, porque eu achei que isso era uma coisa nossa, coisa do ser humano, só a gente fazer esse negócio. Agora estão falando que inteligência artificial consegue raciocinar. Que parada é essa? Você tá falando da O1? É esse o nome dela? Sim. Ou um? O1 é a nova inteligência artificial da OpenAI. E é O1 mesmo. Cara, os caras são muito ruins de A nome, única, velho. the only and only. O1 é Ou um. O e o dígito 1. Assim, os caras são muito ruins. E tem o GPT-4o, que não é a mesma coisa, entendeu? Ok. Então, é uma família diferente de inteligência artificial. Muita gente confunde, né? Acha que é uma versão do GPT. Na verdade, assim, eles estão dizendo que é uma nova família de inteligência artificial, que é a família O. Ó, acho que vai. Ou O. Tem tudo pra pegar no O Brasil, ou O. porque a galera vai ver e vai falar assim, ó, O. ou vai dizer assim, ô. Então, é uma nova família que eles trazem essa ideia do raciocínio, né? Então, primeiro, o que a gente quer dizer com isso, Exato. Porque quando né? a gente É humano uma raciocinando, antropomorfização grande, né? O que é claro, antropomorfização? Para quem nunca ouviu esse palavrão, é você atribuir características humanas para coisas que não são humanas. Então, isso é um processo de antropomorfização. E o que eles dizem é que a IA raciocina. Então, quando você faz um pedido, você vai ver lá que até parece pensando, ela vai demorar para dar uma resposta, um tempo muito maior, e geralmente ele dá uma resposta dependendo do problema, mas com um resultado melhor, uma resposta mais qualificada, né? Então esse é o grande lance do modelo novo da OpenAI, né? eu tenho conversado com uma galera da neurociência e toda vez que surge o assunto inteligência artificial e como há a possibilidade dessa nova Uhum. tecnologia replicar atividades humanas e até tarefas humanas, como a gente faz, seja escrever, desenhar, elaborar raciocínios, a galera da neurociência olha ressabiada e fala: cara, a forma como o cérebro humano se comporta e o jeito como ele ativa tarefas e como ele desencadeia processos bilhões de vezes maiores do que inteligência artificial, é quase como um descalabro falar que essa ferramenta de vocês aí, que é tão restrita, mas ainda é tão impressionante, pode fazer coisas como redes neurais, Uhum. raciocínio, como a gente está trazendo agora sobre o O1. Uhum. Isso é de fato real, então existe um processo de antropomorfização, né, como a gente vem dizendo, mas é interessante porque a própria OpenAI ela soltou um vídeo que é com a equipe que desenvolveu essa nova inteligência artificial. E uma das perguntas que faz é: o que é o raciocínio para vocês? Aí tem uma resposta assim que eu achei super interessante, que um dos pesquisadores fala: não, é você gastar mais tempo para conseguir um resultado melhor. Que quer dizer o quê? Nada, né? Nada, nada. Mas isso tem a ver com o próprio mecanismo de funcionamento da inteligência artificial, que basicamente, quando a gente está trabalhando com o chat GPT, com os modelos de linguagem, o linguajão, a gente está falando de um processo em que a inteligência artificial ela vai produzir uma resposta com base no contexto da pergunta, prevendo quais são os próximos tokens, que são palavras ou pedaços de palavras. Então ele responde de uma forma rápida e imediata. Parece aquele cara chato que você tá conversando com ele, aí você fala assim: eu fui na casa do El cara, Elisângela, Isso, e aí eu queria fazer café. isso. Quando a gente começou o Deu Tilt, eu acho que eu era meio assim, porque eu interrompia muito, não só você, como alguns entrevistados. Mas, então é isso, né? Então ele responde de maneira muito rápida. Com essa ideia do raciocínio, e a gente vai entender em breve o que é esse raciocínio, que não é necessariamente o raciocínio humano, é uma palavra que criaram, né? E de uma forma antropomorfizada, ele vai gastar mais tempo para fazer aquilo. Então ele analisa o contexto,
A ideia é aplicar uma técnica, que eu vou falar o nome em inglês, mas não se assustem porque a gente vai Lá explicar. vem você com essas palavras em inglês, hein? Cara, é o termo que todo mundo usa, desculpa, mas a gente vai traduzir, tá? Que é o Chain of Thoughts, que nada mais é do que cadeia de pensamento. Que assim, quando eu te coloco um problema, né, nós humanos, geralmente a gente começa a quebrar esse problema em problemas menores, em coisas menores, cria uma estratégia de solução para aí depois a gente resolver isso, né? Com o LLM tradicional, o LLM é o linguajão, né? Linguajão. Os chat GPTs, os Google Geminis da vida, ele vai responder, vai pegar as próximas palavras e vai que nem um louco combinando tudo. Já com essa estratégia do Chain of Thoughts, que é uma técnica que inclusive nós, usuários do chat GPT, já usávamos isso, né? Porque você vai falar para o chat GPT, ó, eu tenho isso daqui, mas para resolver isso, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Só que era uma estratégia nossa criar essa cadeia de pensamento, sabe? Eu quero, sei lá, criar um conto sobre uma nave que vai para a Lua, acaba errando o caminho e acaba indo para Birigui, sei lá, né? Eu Só quero que ler esse conto. É. Agora. a gente pode criar junto com o ChatGPT. Só que para isso, né, se você pedir isso, ele vai criar alguma coisa. Mas aí você pode falar, não, mas eu quero que você pense sobre qual que é o personagem principal. É a nave ou é um tripulante? Ou é Birigui? Ou é Birigui. Perfeito. Então você vai fazendo com que a inteligência artificial tenha passos a mais para chegar no resultado. Uhum. Entendeu a diferença? Sim. Isso é o Chain of Thoughts. A gente faz isso no dia a dia, Faz né? isso no dia a dia. Empiricamente, sem ninguém dizer pra gente. Empiricamente, exato. Então, o que eles fizeram é, de uma forma análoga ao comportamento humano, levar isso para a inteligência artificial, né? Então, hoje, quando você faz uma pergunta para 01, O 01. pro 01, Pô, gostei do 01, hein? Vamos chamar ele só assim. porque é o ou 1, mas parece um 0, então vai ser 01 para mim Não agora. confundir com outros 01s por aí no Brasil, hein? 01, 02, não. É o 01 a IA. Ela vai primeiro entender o contexto, quebrar esse contexto em várias partes, analisar para aí sim começar a produzir a resposta. Tanto que é muito mais caro, custoso e demorado. Sim, né? Mas o que me deixou surpreso com essa nova inteligência artificial, com o 01, foi que ele foi submetido a ele provas brasileiras de vestibular e para acesso a algumas instâncias acadêmicas dificílimas. A prova de matemática do ITA, que é considerada uma das mais difíceis que tem, não é a matemática da padaria que a gente faz ali somando pãozinho, né? A prova para residência em medicina na faculdade de medicina da USP. E na prova do ITA ele gabaritou, e na prova de residência ele tirou 80%, ou seja, acertou 98 de 120 questões, e era uma questão que tinha estudo de caso. Tinha estudos de caso de cirurgia, clínica, pediatria, obstetrícia, ginecologia, medicina preventiva. E o 01 mandou bem, sabe? Conseguiu, como você fez, quebrar o problema em menores partes, ir resolvendo, e teve um ótimo resultado. E o que mais me surpreendeu também foi que ele foi submetido à prova de matemática das Olimpíadas de Matemática, que vários estudantes concorrem lá, e o desempenho dele faria com que ele ficasse entre os 500 primeiros. Pô, surpreendente. Primeira prova o cara já pegou 500, na segunda ele vai mandar bem pra caramba. Mas tem uma IA que ficou com medalha de prata. Uau! Que é uma do Google. Mas eu vi também, e aliás você tem mais informações sobre isso, que ele é bom para programação e matemática, mas ele não manda bem em outros problemas. Os outros problemas da vida não dá pra gente quebrar em coisas menores e ir resolvendo? Dá para quebrar em coisas menores e ir resolvendo. Mas acho que é legal a gente entender o que a gente está falando do raciocínio aqui, né? Esse raciocínio, bem entre aspas, né? Que não é comparado ao raciocínio humano, mas que essa IA faz é quebrar o problema, mas dentro de contextos muito bem específicos ainda, sabe? Muito relacionado à matemática, à lógica, etc. E tem um caso, um exemplo que a própria OpenAI fez que mostra essa diferença de uma IA tradicional, não, da IA generativa, tipo do linguajão tradicional, ChatGPT, para os 01, né, para esse modelo novo que tem a cadeia de pensamento. Que é o seguinte, eles criam uma situação
que a gente consegue matar muito rápido, né? Que é, imagina assim, eu pego uma caneca, Certo. eu coloco um morango dentro da caneca. Caneca dentro, morango dentro da caneca. Isso. Viro a caneca de ponta cabeça na mesa, Ok, beleza? Pego a caneca, levo pro micro-ondas. certo. Aonde está o morango? Isso daí parece aqueles truques que você vê na rua, que a pessoa mexe a caneca pra lá, mexe a caneca pra cá. Eu já caí nesse golpe. Mesmo sabendo que era golpe, mas eu não vou comentar sobre isso. O morango tá na mesa, O morango tá na mesa. certo. Só que o ChatGPT, esses outros modelos, eles tendem a errar isso, porque ele perde o contexto. Então, Uhum. com o 01, né, eles fazem esse exemplo, ele faz todo o processo. Então, o morango tá na caneca. A hora que vira de ponta cabeça, então quer dizer que o morango caiu na mesa. Uhum. Então, esse é um processo de, em muito, entre aspas, raciocínio, né? Uma cadeia de pensamento. Então, ele consegue quebrar isso e responder de uma maneira Uhum. melhor, né? Agora, quando a gente fala de grandes problemas sociais, né, que foi um exemplo aqui que a gente fez pesquisa, né? Por exemplo, resolver problemas da queimada. Ele dá respostas melhores do que o ChatGPT, só que ainda assim, são problemas que a gente fala que são problemas. Aí eu vou ter que usar outro palavrão, né? E Eita, que é o wicked problems, que você fez uma tradução boa. um problema imbricado, E- intricado, aquela É, coisa emaranhada. emaranhada, né? Que são problemas sociais, ou que tem vários fatores, várias dimensões. Então, aí, obviamente, que ele vai trazer soluções que são mais genéricas, coisas que também a gente vai trazer, sabe? Sim. E É, é bom você ter dado o exemplo das queimadas, porque se tem uma coisa que é imbricada no Brasil e depende de N fatores, é isso. Porque a gente vê que tem um longo período de seca, pode ter algum fator que começa a queimada que é humano ou meteorológico ou outro motivo. Isso é uma e- responsabilidade que está no tempo e a gente isso, exige de um governo só, sabe? perfeito. E aí eu fiz essa mesma pergunta, tanto para o ChatGPT quanto para o 01. O ChatGPT ele trouxe algumas coisas mais genéricas, o 01 foi mais específico, sabe? Ó, Opa! ele trouxe, então acho que você deve ter uma Peraí. responsabilidade. Agora é o momento que o Lula tem que ligar a televisão. Então você tem que ter uma responsabilidade maior, o ICMBio pode fazer tal coisa, tem que coordenar com isso. Acho que o Lula já Ele sabe disso. traz. Então, são coisas que a gente já sabe, mas que ele conseguiu Uhum. trazer um pouco mais de sofisticação, mesmo para um problema wicked, né? Para um problema intricado. Uhum. Então é um avanço interessante, né? E então é um movimento, né, dessas próximas inteligências artificiais que são baseadas nesse aprendizado por reforço, né? Que é Sim. uma nova forma de aprender. Que? Aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço. Outra palavrinha nova, hein? Como é que funciona? Aliás, aprendizado por reforço já não é a forma como outras inteligências artificiais aprendem, ou seja, elas são instadas, elas são cutucadas a aprender, a entender qual é o contexto de uma determinada situação, à medida que ela é exposta àquela situação várias vezes. Não. Não, tem vários tipos de aprendizado, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega o chat, uma inteligência normal, vamos pegar assim, eu quero fazer uma classificação, um sistema muito simples, assim, eu quero fazer uma inteligência artificial que vai diferenciar banana de laranja. Ok. Um sistema de classificação. Então eu pego muitas imagens de banana, muitas imagens de laranja e vou mostrando para ela, certo? Então esse é o tipo de aprendizado supervisionado que a gente chama. Eu vou dando exemplos, ela vai aprendendo a generalizar a partir dos exemplos. Tranquilo? Beleza. Agora, aprendizado por reforço é aquela em que é muito inspirado, né, na psicologia experimental mesmo, do behaviorismo, que é a inteligência artificial faz um comportamento e se esse comportamento for próximo do que eu quero, ela ganha uma recompensa. Senão, ela ganha uma punição, por exemplo. Então, é muito usado na área de jogos, sabe? Então, eu quero jogar uma IA que joga Mario. Então, eu passo só qual que é o objetivo, sabe? É chegar lá e resgatar a princesa, chegar no fim da fase. Que não é nem resgatar a princesa, né? Porque são várias fases para chegar na princesa, mas chegar no fim da fase. E os comandos, você pode pular, ir para a direita, para a esquerda. A primeira vez que ele joga, por exemplo, ele sai correndo, cai no buraco. Aí você dá uma punição, você não pode cair no buraco. Ele entende, então não posso cair no buraco. Aí ele sai correndo, pula, mas bate na tartaruguinha, morre. Aí, então não posso. Só que imagine isso simulando 1 milhão de vezes. Vai jogar Mario melhor do que você. Com Você certeza. joga Mario bem? Não. Você terminou Mario alguma vez? Opa! Terminou Algumas mesmo? vezes. Qual deles?
O Super Mario World, que é o clássico Do Nintendinho. do Nintendinho. É. Mario 64 também. Mario 64 eu não gostava, me deixava tonto. É É porque por era causa do 3D. 3D? É. Ah, Eu gosto de A, plataformas. a espacialidade. Foi bom a gente ter falado de alguma coisa 3D, porque o 01, por enquanto, ele só lê texto, né? Ele não Isso. vê imagem. Não trabalha com imagem, não trabalha com upload de documentos. Sim. Ele é mais limitado mesmo, né? Ou seja, eu jogo melhor Mario 64 do que ele. Então, dá um pau nele, né? Então, apresentando por reforço é isso, né? Você fazer a máquina aprender jogando com ela mesma, interagindo com ela mesma, interagindo com o ambiente, mas sem necessidade de ter ali um tutor mostrando o que é a coisa. Uhum. Então, a OpenAI, ela utilizou esse aprendizado por reforço para fazer a inteligência artificial aprender sobre essas cadeias de pensamento. Uhum. Então, né, nesse vídeo com os pesquisadores da própria OpenAI, eles falam, ó, uma estratégia poderia ser pegar vários problemas e aí o humano mostrar qual que foi a cadeia de pensamento dele, né? Mas a estratégia que eles optaram é deixe a máquina encontrar suas próprias cadeias de pensamento. Eu fico pensando que aprendizado por reforço é tipo, se vira, que Se você não é vira. quadrado. Se vira que você não é quadrado. Sim. Simula aí, ó. Eu vou te dar toda a energia que você precisa, elétrica, e Sim. todo o poder computacional, e se vira. Antes de a gente falar de energia elétrica, porque tem que Uhum. ser um assunto quando a gente discute inteligência artificial, eu fico imaginando que, se você perguntar para um ser humano, cara, qual foi a sua linha de raciocínio para resolver o fato de você ter que fazer um bolo e na sua casa não ter ovo? O cara vai falar, eu pensei qual que é a padaria mais próxima, fui lá, comprei ovo, voltei para cá, separei os ovos que eu tinha que fazer e fiz o bolo. Mas para uma inteligência artificial, ela consegue já definir e delimitar e dizer quais são os passos da jornada dela por essa cadeia do conhecimento, não é nem cadeia do conhecimento, Pensamento. cadeia de pensamento? Ela vai criar. Então, a partir do problema, ela vai criar as estratégias de tentar desmembrar isso e criar a sua cadeia de pensamento. Mas ela vai te contar? Geralmente ela conta. Tá. Ou você pode pedir, né? Fazer um follow-up. De novo, né? A gente está falando de um modelo que é estatístico também. Então, Sim. às vezes ele pode contar, às vezes ele pode não contar. Os testes que eu fiz, ele mostra, ó. Eu dou um problema, peço a solução e falo para ele me explicar. E aí ele mesmo, a hora que você dá o comando, ele começa pensando, encontrando soluções e tal. E aí depois no resultado ele fala, ó, o primeiro passo foi fazer isso, o segundo passo foi fazer isso, o terceiro passo foi fazer isso. É interessante até porque traz uma explicabilidade para a decisão da inteligência artificial. Exato. E você e é importante ela ter essa explicabilidade, outra palavrinha difícil, hein? Porque ela faz com que os seres humanos aprendam não só com a resposta pronta, mas com o caminho que foi tomado até lá, porque em algum momento ele não vai ter acesso ao 01, nem a qualquer outra ferramenta, ele vai ter que fazer por conta própria. Isso, pode virar uma ferramenta de aprendizado muito interessante. E aí, pegando só essa questão do aprendizado por reforço, né, que eles utilizaram no 01, né, que é uma combinação de LLM com um modelo de aprendizado por reforço e tal, o próprio ChatGPT ele já tinha sido usado o aprendizado por reforço, mas era uma técnica específica, que era o aprendizado por reforço a partir do feedback humano, que era para gerar as respostas, né? Mas o Google DeepMind, né, a grande divisão de IA do Google, eles são muito bons em pesquisa. E, inclusive, nesse próprio vídeo da OpenAI, eles falam, ó, a gente foi inspirado pela DeepMind, que é muito boa em fazer aprendizado por reforço. E em julho desse ano, então foi um pouquinho antes do lançamento da OpenAI, o Google apresentou um novo projeto, né, que, com o aprendizado por reforço, eles conseguiram desenvolver uma inteligência artificial com raciocínio matemático, mas aí num escopo muito mais bem definido, que conseguiu a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática, que é uma coisa muito difícil, que o ChatGPT ficou entre os 500 primeiro, né? O do Google ficou com a medalha de prata. Bom, então, é um movimento que está acontecendo. A gente já falou que o 01 demora um pouco mais para responder, que você sente até ele parecido com um ser humano que dá alguns segundinhos antes de falar. Ele também consegue explicar como que é o pensamento dele, mas uma coisa que me deixou curioso também, que eu achei bastante legal ao ver como ele funcionava, é que você não pode fazer perguntas para ele infinitamente durante a semana. Você tem que escolher muito bem as suas batalhas, porque ele tem um limite.
Ele só responde de 30 a 50 mensagens. Depois ele fala, pô, acabou, não Deu quero aqui, mais. deu aqui. Sextou, tá ligado? Por que acontece isso? Por questão do custo. O custo do 01, e aí o custo computacional, né, do O1 da OpenAI, é muito maior do que o ChatGPT. Porque ele tem que justamente ter um processamento muito grande para montar as cadeias, ver se faz sentido, executar cada coisa esperando uma resposta da outra, né? Então ele vai criando. Primeiro ele tem que analisar o problema, pensar na estratégia, fazer as quebras, né, de cadeia, depois executar cada cadeia, esperar uma, executar outra. Então tem um custo computacional que é muito grande. Então nos $20 que a gente paga para o OpenAI, a gente consegue usar o ChatGPT. Agora para cá é muito custoso, né? Uhum, Inclusive, se você for usar a API da OpenAI, o custo é muito mais alto do que o ChatGPT, né? uhum. Então Não custa 2 sete belos, é uma não coisa quase que custa. proibitiva. Não, é quase um Trento, cara. É quase um Trento. Qual?